Meus amigos, minhas amigas, homens e mulheres de boa vontade que me acompanham no programa Passo a Passo com Jesus no Facebook. Hoje nós vamos caminhar iluminados pelo evangelista João. E ele nos coloca diante de Jesus que sai de uma região e vai para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. É interessante essa movimentação que o evangelista coloca, ou os evangelistas, na vida de Jesus. Jesus está sempre saindo de um lugar para outro, mas uma coisa é marcante: ele sempre percebe a realidade, a vida. Hoje ele vê uma grande multidão que está vindo. Aí ele desafia os seus amigos mais perto. Ele percebe ali na multidão que está faltando uma coisa. E ele pergunta: onde vamos comprar pão para dar a essa gente comer? E o amigo responde: nem 200 moedas prata daria para comprar pão para que cada um comesse um pedaço. Mas Jesus, com sua criatividade, sua capacidade imaginária que tinha, ele não se acomoda diante da resposta. Ele sabia mais ou menos o que poderia fazer. E ele olha para os seus amigos, seus discípulos, e alguém percebendo o olhar, Jesus estava sendo visto. Ele diz: aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixes. E diz: mas que é isto para tanta gente? O desafio estava na organização. Diz que tinha muita gente, tinha que organizar o povo, tinha que acalmar o coração. E ele então pede para fazer esta organização. E diz aí que o lugar espaçoso, falando hoje em distanciamento, e organizar os grupos. E aí, o outro grande desafio era abrir o coração de quem tem alguma coisa, ontem e hoje, alguma coisa para que se possa colocar. No caso ali, aquele menino, como é chamado pelo evangelista, colocou os 5 pães e os 2 peixes à disposição. Jesus tomou nas mãos esses pães, abençoou, deu aos amigos para que distribuíssem com aquela multidão. E o texto do Evangelho nos diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. Quando todos estavam satisfeitos, percebeu que sobrou muita coisa. Fala de 12 cestos. 12 na Bíblia tem vários significados. São as 12 tribos de Israel, as 12 prefeituras. Já no Novo Testamento, os 12 apóstolos. 12. Jesus pediu que recolhesse esses pedaços para que nada se perdesse. Trazendo para os nossos dias, tem muita gente passando fome. Muita gente hoje corre atrás de um lado para o outro pedindo cesta, outros organizando cestas. A solidariedade, que é importante nos nossos dias, sempre foi importante. A solidariedade. Mas também é verdade que tem muito desperdício
de tempo, de comida, de dinheiro, de espaço. Aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, como é que se faz o aproveitamento daquilo que você tem, daquilo que você conseguiu, daquilo que você pode disponibilizar para o bem de todos? Eu preciso pensar nisso. Tem muita coisa, às vezes nós desperdiçamos o tempo, não somos donos do tempo, nem do espaço. Muitas vezes, muitas brigas, hoje, até mesmo no mundo familiar, é questão de espaço, de administração de espaço, tempo. Pão aqui na Bíblia também pode ser simbólico das suas relações. Como é que nós nos empenhamos para uma relação sadia? No contrário. Então, nessa tarde de sábado, final de semana, se a gente pudesse fazer uma retrospectiva, pensar como foi a nossa semana, por onde andamos, com quem andamos, o que conquistamos, o que temos. Às vezes, precisamos parar para analisar, para uma retrospectiva da nossa vida e também focar para onde que vamos, para onde iremos e com quem iremos. Jesus foi para o outro lado da margem, junto com os seus discípulos. Entende? A gente poderia dizer que Jesus construiu uma escola. Ele sabia, e como todos os viventes, que iria morrer um dia. Como morreu. Mas a obra precisava continuar. Os seus discípulos precisavam aprender com ele alguma coisa. Então ele estava sempre movimentando e com ele estavam os discípulos. E a realidade do mundo hoje, qualquer um de nós, podemos também ver, vamos perceber que há muita fome no campo da saúde, quantas dificuldades na educação, quantas dificuldades, quanta gente querendo aprender alguma coisa, quanta gente também que ensina, mas ainda falta muito. Era aquilo que o discípulo colocou para Jesus. Que investimento podemos fazer e temos condições de fazer para que cada um receba um pedaço de pão? Mas, diante do quadro da crise, é preciso, e lá, naquele tempo, se usou a inteligência. Precisamos olhar a realidade, olhar com profundidade, também para o nosso ser, porque às vezes o nosso olhar para a realidade nos desfoca, nos sentimos parte desta realidade, do todo. Somos parte de um todo. E é preciso ter a coragem. O discípulo, percebendo que estava sendo olhado por Jesus, logo ele disse: tem aqui alguém que tem 5 pães e 2 peixes. Teria ele conversado com aquele jovem? Talvez não é esta a pergunta. Mas esse olhar de Jesus conseguiu despertar naquele coração a capacidade
a sensibilidade para pôr em comum. E tendo ali em comum a última palavra foi recolha o que sobrou, para que nada se perca. Estamos nesse final de semana, a pedido e sobre a orientação do Papa Francisco, celebrando o Dia do Idoso. Alguém que viveu bastante, alguém que realmente soube aproveitar a vida, às vezes agora está mais... tem um tempo, nós estamos, o idoso tem esse tempo às vezes até para pensar, para se relacionar de uma maneira mais diferente, essa percepção de que ainda tem alguma coisa, mas o que fazer com essa alguma coisa? Aqueles pedaços de pão que sobraram, de colher no cesto. Interessante isso, não? Pensar como estamos relacionando com o idoso nesse tempo de pandemia. Como é que estamos? Estamos também com o idoso aproveitando esse pedaço de pão que é a nossa vida para viver na plenitude como se fosse o último dia da nossa vida. Mas eu quero também agradecer a todos aqueles que se relacionam bem com os idosos, que acolhem bem aquele idoso na família. Ele é parte de um todo. Não é alguém, não, ele é parte. E como a gente se relaciona. Por isso, eu fico pensando, o idoso isolado é a pior tragédia que poderia acontecer. Porque o Criador nos fez ser de relação, de comunhão, de participação em qualquer etapa da vida. Essa participação pelo sorriso. Lembra que eu disse, e de fato foi lá no Evangelho, o discípulo percebeu sendo visto por Jesus. E logo retribuiu esse olhar, dizendo, aqui tem alguém com 5 pães e 2 peixes. O idoso também vê e é capaz de ver com profundidade algo que está acontecendo em volta dele. E é capaz de sorrir para a criança, para o jovem, para o adulto. Mas também me dirijo uma palavra aos jovens, às crianças, aos adolescentes que têm um idoso na sua casa. Demonstre amor, afetividade, carinho. É uma pessoa que tem história. Mais do que os livros que nós muitas vezes temos o nosso celular. O idoso tem uma história que deve ser partilhada, como aquele jovem lá no Evangelho que partilhou os pães, os peixes. O idoso tem uma história. E nós, e todos, devemos ter a capacidade de ouvir o outro. Essa capacidade de abrir-se. Ouvir é mais do que escutar, diz o Papa Francisco.
é também a capacidade de acolher a palavra, acolher o som que chega nos nossos ouvidos, que sai da boca do idoso, assim também como os idosos, dentro da sua possibilidade, precisam ouvir as crianças, os adolescentes, os jovens. Mas hoje a gente quer então celebrar esse dia maravilhoso, final de semana maravilhoso, da presença, da graça, ter a graça de ter o idoso na família, na sociedade. Eu aproveito também agradecendo aquelas casas, muitas casas, né? Pessoas idosas. Quantas casas? Tenho uma irmã, Maria José, está lá em Catanduva, já há alguns anos, no lar idoso. E como ela se sente bem naquele lugar. Fui visitar umas 2 vezes. É longe, não dá para a gente ir sempre, né? E como ela se sentia feliz ali, realizada. Uma das coisas muito importantes também para todos nós, e cada um de nós, é sentir-se realizado no tempo que nós chamamos tempo presente. Claro que quando eu digo realizado, não estou dizendo acomodado, no sentido de ficar parado para ver o que vai acontecer. Não, temos que correr atrás daquilo que nos faz feliz. Talvez nem correr atrás, porque a gente pode cansar e não alcançar. Cansar e não alcançar. Mas temos que ir ao encontro daquilo que está perto de nós. Estar a alturas do nosso olhar idoso. Essa pessoa que está diante de nós. Agradeçamos a Deus e eu agradeço a todos aqueles idosos, as pessoas que me ajudaram a dar um passo para que eu pudesse chegar onde estou, imagino estar. Com a compreensão deste universo que suponho conhecer. É verdade que temos que caminhar muito, que temos que recolher alguns pedaços daquilo que sobraram, que sobra de cada dia. Como os discípulos, os amigos e amigas de Jesus naquele evento, também nós somos hoje chamados a partilhar, a compartilhar o pão que damos. Pão da sabedoria, pão do amor, da capacidade de compreender, de ouvir, de sorrir, de amar. O Evangelho não é história do passado, é a palavra de Deus para nós. A palavra que se fez carne, a palavra que passou na linguagem de Pedro, fazendo bem. Essa palavra, como diz João, foi vista. Passou pela experiência da dor, da cruz. Deus o ressuscitou e colocou no caminho dos amigos. Aproveitemos o nosso tempo, o tempo que nos resta, não é o tempo que sobrou. Talvez aqui precisamos mudar um pouquinho, né? Sobrou. Esse tempo necessário que ainda temos para nos aproximar
daquele que por nós se fez o pão da vida, Jesus Cristo. Mas para encontrá-lo, precisamos encontrar-nos conosco mesmo, entrar dentro do nosso ser e deixar ser encontrado por alguém que está perto de nós. E encontrar alguém. Peçamos a Deus esta capacidade, esse dom do encontro, do reencontro. A vida, esse processo dinâmico, um dom de Deus. Para todos aqueles que creem, a vida é um dom de Deus. E a vida está nas mãos de Deus. Não somos donos da vida. A nós é dado o direito de nos relacionar com tudo aquilo que Deus criou para o nosso bem. Ele, olhando, viu uma grande multidão, percebeu a falta de pão, ou fechamento. Então, mas ele olhou, ele percebeu e ele falou. Não falou para as nuvens assim, joga, pega. Não, ele dirigiu uma palavra ao seu discípulo. Disse a Filipe: onde vamos comprar pão para toda esta gente? E André, que lá o discípulo dá o nome, porque muitas vezes a gente fala, mas não dá nome, e às vezes a gente se sente não envolvido porque tinha muita gente que falou e não falou para mim. Não me pediu. Já ouviu isso? E parece que não me viu. Então Jesus disse uma palavra direto. André disse a Jesus: tem um menino que tem alguns pães e alguns peixes no nosso mundo, né? Alguém que estudou, alguém que sabe uma coisa, né? Passei ontem numa casa, alguém falou: toma um chá disso que é bom, né? Todos nós sabemos alguma coisa. Tem aqui um menino que tem esses pães, mas é preciso pôr em comum. E cada um fez uma parte. Jesus, tendo os pães à sua disposição, tomou, agradeceu a Deus, né? Distribuiu aos amigos para que os amigos distribuíssem à multidão. Imagine, vamos para o mundo imaginário, né? Felipe, André, mais alguns ali, com aquele cesto de pão, pensando na coisa material, né? Para distribuir para tanta gente. Que desafio, né? Você aceita o desafio de partilhar o conhecimento que você tem? Você sabe muita coisa. Você pode não saber aquilo que o outro sabe, mas você sabe muita coisa. E muita coisa que a gente sabemos juntos, né? É a soma, né? Por isso o Evangelho falou de pão também. É a soma, aquilo que fomos recolhendo, por em comum. Aí precisamos, sem dúvida, pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Há uma parte no Primeiro Testamento, um texto muito interessante, Livro dos Reis. O homem de Deus, o profeta, estava ali, veio alguém de longe trazendo alguns pães. Ali fala de 20 pães.
E o profeta mandou distribuir com os trabalhadores. E houve uma reação daquele que vinha trazendo. Mas como vamos fazer isso? É muito pouco. E o profeta, o homem de Deus, insistiu. Reparta do teu pão com quem tem fome. Reparta isso. E diz, todos comeram e sobraram. É o seu conhecimento, a sua experiência, o seu jeito de amar que é preciso ser colocado em comum. Tenhamos a coragem de colocar os nossos dons a serviço da vida. Partilhemos e compartilhamos tudo isso. Acolhamos para poder distribuir. Recolhemos para poder partilhar. Então eu desejo que nessa tarde, tão bonito, esse sol tão maravilhoso, que ilumina, que aquece cada um de nós, que você tenha felicidade. Também nesse tempo de pandemia. Agora há pouco, vi uma notícia, uma jovem senhora, sua filha de 15 anos, eu disse, hoje não foi para o serviço porque minha filha está com Covid. É um choque, é uma situação difícil, né? A gente sabe, de caso de morte. Semana morreu um amigo, Felipe. Depois de vários dias no hospital, veio a falecer. Deixou a esposa ainda jovem, 2 filhos adolescentes. A gente sente. Mas uma certeza deve invadir o nosso coração. A esperança e a certeza de que há ressurreição. Jesus morreu por nós. Também recebi com alegria a notícia de uma criança que está completando 1 ano agora, dia 30. Esta criança que nasceu já nesse período de pandemia. Foi submetida a 2 cirurgias pesadas. Recuperou a saúde. E como é bonito olhar no rosto daquela criança, ver. Então Deus continua agindo na nossa história. E nós precisamos ter um olhar para a história, para os acontecimentos e perceber que Deus continua agindo na nossa história, no nosso mundo. Por isso nós agradecemos e com você quero agradecer a Deus e todos aqueles que nos ajudam a viver. Eu agradeço. E desejo que você tenha realmente um feliz final de semana. E que a gente vai se preparando. Nós estamos chegando já ao final do mês de julho. O mundo dos professores, dos alunos estão se preparando porque a última semana de férias, não? Em agosto, deve retornar às aulas. Eu desejo feliz retorno, mas eu desejo também que todos aqueles e aquelas que ainda não foram vacinados, que sejam vacinados. Que os nossos governantes realmente apressem isto, a vacinação. E que nós cada vez mais cresçamos na maturidade e perceber que é preciso ainda continuar
com alguns protocolos. Distanciamento, álcool em gel, máscara. Precisamos vacinar e usar os recursos que temos é sinal de respeito, de amor à vida. Amemos a vida. Demonstremos a vida. Temos desejos, temos necessidades do abraço, do carinho, mas é preciso ter também a consciência que, colaborando para que tenhamos saúde, esses abraços podem ser mais prolongados. Podem se fechar de uma hora para outra. Então, colaboremos. Vamos vacinar quem pode, quem já está no tempo. Se chegar o seu tempo, vá. Aceite. A vacina, sem dúvida, é também, nessa expressão simbólica, pão. É um dom de Deus a cada um de nós, à sociedade, povo do nosso tempo. Peçamos esta graça. Eu desejo, então, a todos uma boa tarde. Que dê sobre cada um de vocês, suas famílias, aos idosos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos renove a cada momento da nossa vida. Muito obrigado você que esteve comigo até agora e até um próximo programa, se Deus quiser.